Olá, este é o Questão de Ordem, programa que trata das comissões compostas na Câmara de Vereadores de Cubatão, tanto as permanentes como as especiais e até mesmo as de inquérito. Hoje recebemos o ex-presidente desta Casa de Leis, vereador Wagner Moura. Ele é presidente da Comissão de Obras e também participa da Comissão da Mulher e da Defesa do Consumidor. Vamos abordar, entre outros assuntos, estas três comissões. Eu tenho por hábito, até por respeito, Wagner, chamar, mesmo que não é mais presidente da instituição, eu faço isso com os presidentes do Santos, quando trabalho na Rádio Capital, e eu acho que eu tenho que fazer também com os presidentes do Legislativo e com os prefeitos que já passaram. Por isso que eu vou tratá-lo como presidente. Presidente Wagner Moura, satisfação em tê-lo no Questão de Ordem, é uma honra recebê-lo e poder entrevistá-lo. É um prazer imenso estar no Questão de Ordem, ouvir essa proclamação, esse programa que eu acredito, Ademir, que vai ser um sucesso absoluto na TV Legislativa. O objetivo da TV Legislativa é justamente esse, né? Conseguir a população, fazer os debates junto com os vereadores, né? Fazer com que a população conheça melhor sobre o Poder Legislativo. Então, de certa forma, estamos aqui hoje. Eu também sou da mesma forma que você. Ontem, por exemplo, tivemos aí a Comissão da Verdade, a instituição dos mandatos dos vereadores. Eu fiz questão de atender e receber os ex-presidentes dessa casa, o Florivaldo Cagé, que foi orador oficial, foi ex-presidente dessa casa, o Armando Campinas, né, que sentou do plenário, também foi ex-presidente, juntos com o vereador ex-presidente dessa casa. E eu tenho esse costume mesmo de chamar os ex-vereadores para participar, porque de certa forma todos passaram por aqui, nós estamos vereadores, vamos deixar de ser vereador e de certa forma nós temos que sempre valorizar todos aqueles que passaram pelo Poder Legislativo. Antes de falar das comissões, presidente Wagner Moura, eu gostaria de lembrar do período em que você efetivamente ocupou a cadeira principal do Poder Legislativo cubatense, que foram nos 2 últimos anos que se passaram, 2013 e 2014. E, curiosamente, você também teve uma passagem de 35 dias, se não me falha a memória, como prefeito municipal no período do afastamento da prefeita. Vou começar pela última. Como é que foi essa experiência de 35 dias à frente do Poder Legislativo? Você, na época, eu me recordo, foi bastante elogiado pela população. Conta um pouquinho da experiência de ter sentado na cadeira principal do Poder Executivo Municipal, apesar de pouco tempo. É um aprendizado. Eu acho que nossa casa é essa, nossa casa é aqui, o Poder Legislativo. E os vereadores, eles têm que interagir com toda a sociedade. Eu acho importante, principalmente os vereadores, os prefeitos que foram vereadores, teriam que ter mais facilidade, né, de governar. E você governa, sempre você tem que governar junto com as instituições, junto com as entidades, junto mesmo com as pessoas que te elegeram. Então, de certa forma, a primeira coisa, a atitude que eu fiz, eu acho que isso veio um grande ponto, foi procurar atravessar aqui o Paço Municipal e vir até os vereadores, né? E colocar à disposição dos vereadores, dizer naquele momento, que é o momento de 35 dias, o momento que eu assumi, que eu precisava de todo mundo para governar a cidade. E, de certa forma, você precisa mesmo, você precisa dos vereadores, que é o Poder Legislativo, né? Porque os vereadores têm os seus projetos, tem a sua comunidade que tem que atender, e você deixando os vereadores, atendendo os anseios dos vereadores, você está atendendo os anseios da comunidade, porque você foi eleito pelos seus bairros, pelo povo, que quer atender a sua comunidade. E 35 dias deu para fazer alguma coisa, Wagner? Não foi, só não deu, muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo, mas pouco tempo que me deu condições de saber a situação que estava, que de certa forma que estava a prefeitura. Eu tive até um sequestro, né? Sequestro que ele botou no caixa da prefeitura, sequestro qualificatórios de Vila Paris, né? E todos os prefeitos têm esse problema, existe, e são constantes, e que isso desequilibra o caixa da prefeitura. Sempre é preocupante a situação. Mas não só isso, eu também fiz questão de atravessar e ir até o fórum, conversar com os juízes, né, com o Poder Judiciário, conversar com os promotores, saber e ter uma radiografia, um raio-x da cidade, porque a gente naquele momento tinha que assumir a prefeitura e tinha que atender, né, todas as demandas, né, e pendências que estavam naquele momento na prefeitura de Cubatão. Eu ainda pensei umas 30 vezes antes de fazer a pergunta que eu vou fazer, mas eu acho que o jornalista não pode ter receio de fazer essa pergunta. O perfil da atual prefeita e o perfil do Wagner Moura como prefeito, apesar de pouco tempo, são totalmente distintos, não, Wagner? A prefeita, numa entrevista, ela mesma falou isso. Ela falou que o Wagner, que respeita a minha atitude como respeito a dela, que os perfis são diferentes. E realmente é. Meu perfil meu é mais de aproximação, de tentar discutir, agregador, conciliador. Dividir. Eu não sei, porque eu tenho minha empresa, na empresa eu delego muito, né?
Por exemplo, hoje está tendo um feirão da Caixa, está tudo delegado. E você está aqui dando entrevista. Aqui nesse momento, está meus funcionários trabalhando. Mas para isso acontecer, né, eu tive que fazer uma reunião e delegar funções para cada um. E na prefeitura não é diferente. Quando você dá autonomia aos secretários, quando você dá uma condição para o secretariado, você consegue governar melhor. Eu entendo que você consegue governar melhor a cidade. Né? Não que você, o prefeito, não vai ficar de olho em tudo que está acontecendo, mas é que é meramente impossível você atender toda a demanda da cidade, ainda mais a cidade de Cubatão. Né? Então, que nem quando eu assumi a Secretaria de Obras em 2009. Quando eu assumi a Secretaria de Obras em 2009, era Obras, Habitação e Serviço Público. Você imagine só essa situação. Assumi no meio de um grande projeto habitacional, né? No momento que estava estaqueando todo o projeto lá do governo federal, o projeto Serra do Mar, que você tinha que fazer remoção todo aquele povo das cotas, né? Lá para a região do Jardim Casqueiro e do Bolsão. Você tinha uma demanda muito grande, porque você tinha uma secretaria única, você comandava a garagem municipal, você comandava o cemitério, você comandava a manutenção, você comandava tudo. Então, de certa forma, eu tive que fazer o quê? Ter pessoas boas comigo, no sentido de que eu delegasse as funções e as pessoas começassem a trabalhar, e até que o projeto deu certo, foi entregue todas as obras, e hoje está aí. Eu manejei a população, eu trabalhei junto com o Estado, porque, acredite vocês, nenhum administrador público trabalha sozinho, ele vai ter que trabalhar, né, com as esferas de poder. Isso envolve o município, isso envolve o Estado, isso envolve a União. Então você sempre tem que estar de bem, buscando sempre recursos nessas três esferas que é importante para a cidade. Presidente Wagner Moura, e os 2 anos à frente do Poder Legislativo, 2013 e 2014? Muita dificuldade, foi mais tranquilo? Várias turbulências nesses 2 anos, você sabe, eu tive um problema de ordem familiar em 2013, né? Porque eu fiquei no comando do Legislativo, mas aí que está a situação. Isso eu faço questão de agradecer, eu fiz questão de agradecer na minha passagem, agora no momento de encerramento do meu mandato, agradecer a minha mesa, né? Muito importante você ter uma mesa conciliadora, uma mesa muito boa, as pessoas que administraram junto comigo, então está aí. Eram os vereadores César e Ivan? Vereador Ivan, vereador Rochinha, né? Que de certa forma me proporcionaram uma condição. Naquele momento eu precisei muito dos vereadores, naquele momento eu contei com todos os vereadores junto comigo, foi muito importante essa participação deles, porque eu tive essa questão, foi 38 dias, a questão do sequestro de uma das tuas filhas. E depois eu assumi também a prefeitura por 35 dias, né? Também quem assumiu a presidência foi o vereador César, né? De certa forma a mesa da Câmara, junto com o vereador Rochinho e o vereador Ivan, conduziu todo o processo aqui do Poder Legislativo. Então isso é uma parceria que deu certo, uma parceria que eu fiquei contente de ter tido essa parceria com esses vereadores, e agora bola para frente, né? Eu acredito que o presidente que está agora, Aguinaldo, vai ter que ter a mesma condição e a mesma situação, porque você precisa interagir sempre bem, né, com quem vai comandar a Casa de Leis. Qual foi aquilo que mais te satisfez, presidente Wagner Moura, no período em que você foi chefe do Legislativo da cidade? Não, os 2 primeiros anos, você tem projetos polêmicos, você vê o Código de Postura do município, que nós aprovamos, o Código Tributário, que está muito tempo ultrapassado. Todos esses projetos passaram na nossa gestão, nos 2 anos. Nós não investimos muito na prefeitura, em virtude justamente de que a gente, naquele momento daquelas enchentes, com a chuva que deu em 2013, tivemos que ter uma demanda alta, acabou 2 bairros da cidade. A gente tivemos que pegar o dinheiro da Câmara e devolver para tentar ajudar a prefeitura naquele momento. Tinha epidemia de doenças, essa questão toda. Mas o que eu fico mais feliz é justamente o resultado disso aqui, que vocês estão acabando de fazer, né? Quem iniciou o processo da TV Legislativa fui eu que iniciei, né? Só que foi por período estatório, onde até homologuei e de fato o vereador Aguinaldo agora implantou, mas antes de implantar já tinha comprado todos os equipamentos, já tinha montado toda a estrutura, feito a licitação, e o mais importante disso tudo é justamente isso aqui agora, essa televisão funcionando, porque ela hoje está a cabo inicialmente. Exato. Mas ela vai ser uma TV aberta, então isso vai proporcionar uma condição melhor para o município, para acompanhar os trabalhos do Poder Legislativo e observar e entender o que os vereadores fazem aqui na Casa de Lei. Em nome da TV Câmara, eu só posso te agradecer pela iniciativa pioneira. Vamos falar um pouquinho das comissões permanentes, presidente? Sim. Comissão Permanente de Obras. Eu acho que os
vereadores desta casa foram extremamente felizes, porque se tem alguém que conhece de obras, esse alguém é o presidente Wagner Moura, que foi secretário de obras e, inclusive, também, fora da atuação política, é proprietário de uma empresa no ramo da construção civil que lida com obras, está na área. Muito trabalho na comissão de obras? Tem que ter bastante. Ontem mesmo eu tive uma reunião, né, e essa comissão, o vereador Rochinho faz parte junto comigo, o vereador Ademar. E uma coisa importante que tem que ser implantada urgente, e eu estou cobrando diretamente, constantemente do Poder Executivo, é a questão do plano diretor. O plano diretor que está tramitando essa Casa de Leite há muito tempo. O plano diretor nosso é de 1998, um plano diretor retalhado, até em virtude de que tivemos vários projetos na cidade, né? Tipo o projeto Serra do Mar, habitação de interesse social, tipo shopping center, que vai ser construído na cidade, você tem que fazer algumas alterações no plano diretor. E ele está retalhado em um plano arcaico que precisa de uma mudança total nesse momento. Cidade de Cubatão, eu já cansei de falar em entrevistas, é uma cidade territorialmente pequena, né? E não existe outra saída para a população, para nós, Cubatão, se não for verticalizar a cidade. Verticalizar para quê? Para atender a demanda de construção de unidades habitacionais, para atender a classe média. A classe média que quer ficar na cidade de Cubatão, que nasceu aqui e tem todo o direito do mundo de morar na cidade. Presidente, conclua. Você só consegue baratear imóvel, dar essa condição à população que está saindo, se mudando da cidade, a partir do momento que tu consegue construir unidade habitacional, que as pessoas tenham condições financeiras para comprar. Entendeu? Presidente, eu sei a resposta, mas eu gostaria, porque você conhece muito mais do que eu conheço nessa área, e é uma pergunta que eu já ouvi de diversos munícipes, já dei minha explicação e talvez seja certa como talvez não seja. Por que o edifício Castro está parado, aquele elefante branco, e por que o edifício Castro pode ter 9 andares e o plano diretor não permite que outras edificações sejam construídas acima de 3, 4 andares na cidade? Se você observar, o projeto habitacional Serra do Mar tem unidades habitacionais de até 8 andares, e prédio de 8 andares, né? Porque é uma construção específica e foi de habitação de interesse social. Quando a habitação de interesse social, por exemplo, as torres que vão ser levantadas na segunda etapa do projeto Serra do Mar, segundo eu vi projetos em São Paulo, ela está na ordem de 15 andares. Isso para quê? Para aproveitar, né, e construir mais unidades habitacionais para atender a demanda e necessidade do projeto. Então, alguns projetos, existe decreto por parte da Prefeitura Municipal, criando decreto de habitação de interesse social, onde vai se possibilitar que se construa, né, a demanda de apartamentos para atender aquela comunidade. Então, é justamente isso que aconteceu no passado também com o edifício Castro, né, que hoje está numa perrengue judicial há muito tempo. Desde 79, não? Chegou vários precatórios para o município e que tem que ter uma solução definitiva para aquela situação. São 2 elefantes brancos na cidade que tem que ter uma situação definitiva que não tem até hoje. Concordo. É o Teatro Municipal, né, que a prefeita quer direcionar para o Quarteirão da Saúde, quer criar a Faculdade de Medicina, né, naquele local, e outro é o edifício Castro, né? Então, uma parceria pública-privada hoje seria uma solução para o edifício Castro, porque nós pagamos vários aluguéis na cidade de Cubatão, de imóveis para atender Poder Executivo. Poder Executivo. E quem sabe é uma parceria que você possa, com uma torre, atender todo o Poder Executivo, você deixa de pagar aluguel e dá condições de que seja ocupado o edifício Castro pela secretaria. Por que está embargada a obra lá, presidente Wagner Moura? Porque foi reformada 2 vezes, né? A condição estrutural do prédio, eu já levei as pessoas, alguns técnicos de engenheiros lá, a condição ainda é boa, dá para você fazer a recuperação total, mas requer um investimento muito alto hoje. Foi problema nas obras? Requer um investimento alto para você fazer a reforma e colocar nas condições hoje de que se possa operar. Você precisa receber do bombeiro, você tem que fazer uma nova elevador, uma nova estaqueação também? Não, a questão estrutural está boa. O que você precisa fazer é a questão de revestimento, questão de troca de esquadrias de alumínio, essas questões todas que estão tudo deterioradas, próprio telhado, essas questões todas. Envolve um recurso muito alto pela dimensão do prédio. E o edifício todo é do Poder Executivo, não? Não. Isso aí está uma questão judicial, essa briga está até hoje lá com desde 79, Castro, isso. A Caixa Econômica Estadual e a Prefeitura de Cubatão. Só que foi para essa questão, para não ficar abandonado,
O Poder Judiciário repassou esse imóvel para que fique sob a administração da Prefeitura, para a devida conservação do imóvel, né, que hoje não está acontecendo em função das necessidades financeiras para se recuperar o edifício Castro. Você tem ideia de valores, presidente? De quanto seria necessário? Na época fizemos um levantamento, a dimensão da ordem de quase 7 milhões de reais. Significativo o valor. Significativo, diante da demanda hoje, das necessidades da população de Cubatão hoje, que nós temos outras áreas de grandes necessidades. Eu sei que é difícil falar no campo das hipóteses, mas caso Vossa Excelência continuasse à frente do Executivo, ou se um dia for o prefeito municipal da cidade, está entre as suas prioridades acabar com esses dois elefantes brancos, o edifício Castro e o teatro? Eu imediatamente já ia assumir uma reforma na parte do antigo cinema do edifício Castro. A minha ideia é levar o pátio para lá. Eu estava com o projeto já. De certa forma, é lógico, isso dependia da autorização do Corpo de Bombeiros, e o levantamento da questão estrutural do prédio, que eu já tinha feito, mas eu precisava fazer algumas mudanças. Mas eu queria iniciar o edifício Castro. Anteriormente, a Secretaria de Serviço Social funcionou lá, ali no antigo cinema, né? Isso. Então, uma das ideias era justamente transferir o pátio, que até então estava no Anirinas, e eu precisava transferir, porque eu precisava abrir escola no Anirinas, que tinha um prazo determinado pelo Ministério Público, e já de acordo com a Justiça. Então, naquele momento, eu pensava em reformar o mais rápido possível, já para dar alguma atribuição àquele local, ali para não ficar totalmente abandonado como está hoje. Já que Vossa Excelência tocou no teatro, qual era o teu desejo, ou qual é o teu desejo para aquele local? Depois que, na verdade, a cidade necessita de um teatro. Foi reformado 2 vezes teatro, até na época da Tupec. Teatro. Exato. Eu tive até assistindo. Petrobras, inclusive, deu uma... Peças teatrais, Petrobras deu todo o apoio, mas destruíram novamente o Teatro Municipal. E hoje a nossa grande opção de teatro, hoje para teatro, era justamente o Teatro do Anirinas, que não se terminou ainda, e que é um teatro de grande dimensão, não é da dimensão do nosso teatro aqui, mas seria uma grande dimensão que ficaria pronto mais rápido para atender, né, a setores culturais da cidade. Mas a ideia do teatro também é você pegar aquele prédio e você transformar ele em alguma coisa que desse uma função para ele, para não ficar abandonado do jeito que está hoje. Presidente Wagner Moura, recentemente teve aqui o vereador Demário da Silva Oliveira, que é teu companheiro na Secretaria, na Comissão Permanente de Obras, não na Secretaria, na Comissão Permanente de Obras. Ele fez severas críticas à administração municipal. Eu, como democrata, preciso ouvir alguém que pertence ao partido da atual administração. Pelo menos, pelo que me consta, o senhor ainda pertence ao Partido dos Trabalhadores. Qual a avaliação que Vossa Excelência faz da atual administração até o momento? A administração, é óbvio que muita coisa, né, está se deixando a desejar em função da crise financeira, econômica e financeira, que atingiu não só o município de Cubatão, mas atingiu todos os municípios. Observe você, isso é uma coisa que é uma situação real. Você fala, o orçamento não aumentou. Não, o orçamento aumentou, todo ano o orçamento aumenta, que nem o Doda põe lá na Câmara. 1 bilhão e 300. 1 bilhão e 200 milhões, 1 bilhão e 300 milhões de reais, tudo bem. Só que o orçamento, as pessoas têm que entender uma situação. É difícil quando você faz uma crítica e você passou por lá e você está aqui desse lado. Né? A prefeita mesmo. A prefeita Márcia Rosa foi vereadora na Câmara Municipal de Cubatão. 2 mandatos. Então observa, às vezes, alguns vereadores da casa, eu observo eles com a maior vontade, né, de se transformar e se fazer as coisas. Mas, de fato, como eu gostaria que todos passassem pela cadeira de prefeito para ver como é que é. E quando você vai assumir, você tem leis que você ingessa totalmente a situação do Poder Executivo. Leis arcaicas, como a lei de licitação, totalmente ultrapassada também. Você vê só, Cubatão está praticamente 2 anos sem pavimentação no município. Por quê? Porque uma empresa entrou contra a outra no Tribunal de Contas, entrou na Justiça, e com isso, a gente está sem pavimentação, que é importantíssimo para a cidade. Sim. Você imagina uma cidade que chove tanto, vários buracos, sem pavimentação. Passa um motoqueiro, cai no buraco, morre, responsabilidade do município. Então, muita coisa aqui, aí você vai e faz a contratação emergencial. Vem o Tribunal de Contas dá pau em cima da contratação emergencial. Então, e todas as licitações, às vezes é suspensa em função do edital, é suspensa de alguma pendência que existe no processo estatório. Depois do estatório, tem empresa que ganha contra outra, suspende o Tribunal de Justiça. Então, você tem várias demandas judiciais que às vezes atrapalham todo o processo e todos os projetos do Executivo.
Mas, de certa forma, eu queria dizer que o orçamento líquido do município não é 1 bilhão e 300 milhões de reais. Muita verba carimbada. Pois a verba de Vila Esperança já está aí. Nosso orçamento há 4 anos. Todo ano tem que entrar essa verba de Vila Esperança, projeto habitacional. Verba do projeto Vila Pescadores está também no orçamento. Guará Vermelho. Então, o que acontece? Guará Vermelho, que hoje é o PAC 2. E o que acontece de certa forma? Acontece que hoje o orçamento líquido de Cubatão é quase na ordem de 800 milhões de reais. Não é 1 bilhão e 300 milhões de reais. E metade disso vai para o servidor público. Quase 50% é folha de pagamento. Né? Então existe essas dificuldades. Mas lógico, é óbvio. Você acabou de falar dos perfis, são perfis diferentes. Melhor prefeito, você tem que administrar com criatividade. Né? Isso é muito importante. O vereador Demário esteve aqui e reclamou da administração, mas ele está passando pela mesma situação do governo do Estado. O governo do Estado acabou de paralisar as obras lá do viaduto 30 de março. Né? Por quê? Questão econômica financeira, a mesma coisa que aconteceu no município. Então isso ocorre, várias esferas de poder. Agora, eu não posso falar em nome da administração porque eu não sou prefeito. É óbvio que eu, como prefeito, teria outras posições e teria outra forma de administrar diferente da prefeita Márcia Rosa. Cada um tem um perfil diferente. Então é isso que tem que ser passado. Agora, você pergunta se eu estou feliz com a situação? Não. É óbvio que a cidade, eu quero a minha cidade. Por exemplo, eu já cansei de falar isso. As prioridades do município, educação é uma prioridade. Saúde é outra prioridade. E a principal prioridade, uma das prioridades que é muito importante para a cidade, é a questão da manutenção da cidade. A manutenção da cidade tem que estar em primeiro lugar. Se você não vai conseguir ter recurso financeiro para construir e as demandas de obras da cidade, você pelo menos tem que manter a cidade organizada e com manutenção. Isso é essencial, importantíssimo. Você não pode passar no corredor da escola e estar os baldes ali, pingando água para tudo que é lado, as escolas mal pintadas, as praças sujas e os matos crescidos. Então, de certa forma, a partir do momento que o prefeito ele tem dificuldade financeira, mas ele prioriza a manutenção da cidade, as pessoas vão ver que ele está zerando um bem público que não é dele só, é da toda a população da cidade. Satisfatória e extremamente sincera a tua resposta. Estamos ao lado do ex-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, atual vereador da legislatura, Wagner Moura. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.